Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo mais essa aula. Ó, segunda aula, segundo vídeo sobre área e volume do conezinho, ok? Então na primeira a gente explicou certinho ali quais eram as fórmulas, como utilizar, como achar todos os dados ali para fazer o cálculo da área e do volume. Caso você não tenha visto, vai no meu canal, vai ali na playlist de área e volume e procura ali pela aula sobre cone. Deve ser a aula de número 1 sobre cone. Beleza, galera? Então vamos lá, ó. Agora faremos um exercício sobre área e volume, ó. Qual a área total e o volume de um cone equilátero com raio igual a 4 centímetros. Então, olha só, as informações que eu tenho. A primeira coisa que eu vou fazer, então, quando eu trabalho com cone, é lembrar o seguinte, ó. Eu preciso saber qual que é o raio, qual que é a geratriz e qual que é também a altura desse meu cone, ok? Primeira coisa que eu tenho é o raio, ó. O raio é 4 centímetros, vou deixar só o 4 porque fica mais fácil de trabalhar. E parei agora, ó. A única informação de cara que ele dá é isso. Só que olha o que ele fala, que é um cone equilátero. No cone equilátero, eu tenho que o diâmetro da base é igual a geratriz. Então, olha só, se a minha base tem um raio igual a 4, o diâmetro vai ser 8. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio, né? Automaticamente a minha geratriz vale 8. Achei mais um aqui, ó. E agora falta achar o quê? Falta achar a altura, certo? Pessoal, nesse caso aqui, ó, o exercício não pediu para usar o π como sendo 3,14 e tal, então a gente vai usar o π como sendo π, beleza? No próximo exercício eu passo certinho, utilizando um valor específico para o π, tá? Então, ó, para calcular a minha altura, eu vou ter que usar a fórmula que a gente usa, o teorema de Pitágoras, que é o seguinte, ó, geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então vai ser 8 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais o h ao quadrado. Aqui vai dar 64, 16 mais h ao quadrado. Passo 16 para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 64 menos 16 igual a h ao quadrado. Beleza? Então eu vou resolver isso daqui. Resolver aqui no cantinho, ó. Nesse caso aqui vai ficar 50, 50, 48. 48, 8 com 6, 4, tá certo? Igual a h ao quadrado. Então, para tirar o quadrado aqui, vou ter que jogar na raiz. Então, vai ser a raiz quadrada de 48, vai ser igual a h. Para resolver isso daqui, eu vou ter que fatorar. Então, vamos lá, ó. 48, traço risco. Dá por 2, que dá 24. Por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. E por 3, que fechou 1. Como eu gosto de fazer isso daqui, ó, é ao quadrado, vou juntar de 2 em 2 os iguais. Juntou, fica grandão. Não juntou, fica pequenininho. O que junta e fica grande sai da raiz. Então, fora da raiz, eu vou ter um 2 vezes 2, que vai dar 4. E dentro da raiz, eu vou ter um 3. Então, acabei de achar a altura. A altura vai ser 4 raiz de 3, tá? Vou usar isso mesmo, tá bom? É bem comum, quando a gente trabalha com cone, dar essas raízes, tá? Tanto para achar geratriz, raio, porque a gente vai usar sempre o teorema de Pitágoras aqui e é comum que não dê uma raiz exata, né? Então, acontece, ok? Então, geralmente, no enunciado da questão, ou manda tu usar a raiz de 3 como 1,7, por exemplo, ou no próprio gabarito vai ter a raiz ali e tu vai ter que fazer com a raiz. Então, nesse caso aqui, nós faremos com a raiz até o final também. Beleza? Então vamos lá. Achei os dados aqui, já posso apagar tudo isso que eu não vou usar mais. E ó, bora lá. Então, primeiro passo que eu vou achar aqui
vai ser a minha área. Então, para achar a área, eu preciso primeiramente da área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a minha área da base, o π é o próprio π, e o raio é 4. 4 ao quadrado é 16. Então, a área da minha base, ó, 16 vezes π, 16π. Fechou? Fechou. Vamos para a área lateral. A área lateral é uma multiplicação com várias coisas aqui, ó. É o π vezes do raio vezes a geratriz. Então, minha área lateral, ó, raio vezes geratriz. 8 vezes 4, 32. 32 vezes o π, 32π. Achei minha área lateral também. A área total é a soma dessas duas. É a soma da área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser o 16π mais o 32π. Minha área total vai ser igual a 48π. Isto mesmo, está certo? Então, já vou botar aqui, ó. A área total é 48π. Fechou? Fechou. Agora, olha só. Eu vou colocar também que a área da base que a gente vai precisar para mais tarde, tá? A área da base que é 16π. Beleza? Então, olha só. A próxima parte é o volume. Para calcular o volume, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui também, que não vamos mais usar. Volume. V de volume, né? Baita V. O V ficou legal mesmo, hein? Só deixa eu apagar aqui. O volume, ó, é a área da base vezes a altura. E tudo isso dividido para 3, ok? Pessoal, tanto no cilindro, ó, o cilindro era da base vezes a altura, um prisma era da base vezes a altura. Agora, quando eu trabalho com cone ou quando eu trabalho com pirâmide, daí o cálculo é igual a área da base vezes a altura, só que eu tenho que dividir por 3, tá? Então aqui vai ficar a área da base, então vai ser 16π vezes 4 raiz de 3, tudo isso dividido por 3, ok? Olha só, nesse caso aqui eu não tenho como já cortar direto, então vou fazer a multiplicação aqui em cima, ó. Vai ser 16π vezes 4 raiz de 3, olha só como vai ficar. A raiz de 3 eu não posso mexer, certo? Tem que deixar ela paradinha. O π eu também não posso mexer, então a única coisa que eu vou fazer é multiplicar os dois de fora, ó. 16 vezes 4, ó, vai dar 16, 32, 48, 64, 48. 16, 32, 48, 64, 64. Então vai ficar 64 π raiz de 3. Que coisa magnífica! Tudo isso dividido por 3. E fechou, galera. Não tenho mais o que eu simplificar. Então, nessa questão aqui, essa seria a resposta que estaria lá no gabarito. Ok? Que coisa bonita, né? Meu, muito lindo isso aqui, ó. É uma alegria de ver, cara. Pi com raiz e com uma fração. Meu Deus! Nossa, eu vou até acabar o vídeo aqui, tá? Galera, é isso aí, ó. Obrigado pela atenção. Eu ia fazer mais um aqui, mas eu vou fazer na outra aula, tá bom? Então vai ali no meu canal, área e volume, a playlist, né, área e volume, e procura lá a aula número 3 sobre cones, ok? Que daí eu vou fazer uma questão ali certinha, onde a gente não vai ter raiz, vamos usar o pi como sendo outro númerozinho ali para facilitar também, beleza? E é isso aí, obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no meu canal para dar aquela força aí de graça, né? E deixa o prof feliz aí. Beleza? Obrigado por tudo. E falou, valeu!